Fala galera do WR Kids Channel, beleza? Aqui é o Felipe Percha, estamos com mais uma aula sobre automação. Na aula de hoje, como eu comentei para vocês na aula passada, nós vamos utilizar alguns sensores atuadores, tá, no sistema de proteção voltados a NR12, o que está sendo muito falado, está bombando, está fechando fábricas, parando equipamentos, tá, na esteira e alguns processos das fábricas porque eles não estão de acordo com a nova norma, tá, das empresas. Para quem não está sabendo, tá, então o sistema aí NR12 está batendo muito forte, então questões de que algumas coisas que o operador vai manusear ou acionar, seja aí chave, liga, desliga dos equipamentos e algumas coisas, não pode ter autoatenção. Então, hoje está proibido a chave geral da máquina, está com 220. Então, tem que ter baixa tensão para fazer o acionamento da mesma. Então, está sendo utilizado aí contactoras auxiliares, baixa tensão, 24 volts. Tá? E esses processos mais... Estão utilizando muito, em praticamente quase todos os equipamentos, quase todos os processos, o nosso famoso relé de segurança, tá? O sistema de controle de alarme, controle de parada, tá? Então tem N nomes aí encontrados. Hoje eu trouxe um para vocês. Então, um atuador magnético para fazer uma simulação de um controle de uma cabine, por exemplo, ou uma porta, ou alguma coisa que tenha movimento, que o operador, ao abrir, ele vai estar se expondo a algum perigo ou algum dano, ou chegando perto de uma parte móvel da máquina, ou de uma esteira, enfim, qualquer coisa que vá colocar a vida dele, ou algum membro que ele vá manusear em risco, tá? Isso não pode, não é mais aceitável, tá? Nos dias atuais no nosso sistema Fabril, perfeito? Então, eu vou fazer uma simulação, não, na verdade, eu vou mostrar para vocês o modelo, vou mostrar o diagrama elétrico, vou exemplificar, vou detalhar para vocês como funciona esses dois caras, tanto o controle de parada de emergência, o nosso relé de segurança, quanto o nosso atuador magnético. Tá? Vou mostrar o modelo, diagrama elétrico, como funciona e alguns poréns mais. Perfeito? Então vamos lá para a nossa parte um pouco que maçante. Tá? Eu preciso mostrar essa parte detalhada para vocês, para depois sim a gente colocar algum exemplo em funcionamento. Não adianta eu simplesmente mostrar alguma coisa já pronta, funcionando, e não explicar os detalhes, como cada equipamento, como cada atuador funciona, seus poréns, tá? Quando vocês forem montar, interligar, fazer a conexão, não ficarem com dúvidas, perfeito? Então, porquê de cada um deles, como utiliza, no que está sendo utilizado e o porquê, perfeito? É isso a nossa ideia, introduzir essas coisas para vocês ficarem a par e como usar, perfeito? Então vamos lá para a nossa parte explicativa, e aí sim, na próxima aula a gente vai fazer aí um exemplo básico com esses caras que a gente vai ver hoje, perfeito? Bora lá então! Esse vídeo é um oferecimento da Autos. Acessem autos.com.br, vamos na aba Produtos, Controladores Programáveis, série Nexto. Ao final do website, em Software, Master Tool IEC-XZ, clique na opção Português Brasil, faça o download do software e continue assistindo nossas aulas. Fala galera, então, como eu comentei para vocês na entrada da videoaula, hoje quero mostrar para vocês, eu trouxe o controle de parada de emergência, nosso relé de segurança, né? Então nós temos dois tipos. Hoje eu estou com o controle de parada sem o modelo automático, que seria o CPD, tá? E nós temos também o modo CPAD, tá? Que eu já vou explicar para vocês
A diferença, então, é que tem um start automático, tá? Então, o CPA de automático e o CPD não tem o start automático. Então, a gente tem nosso carinha aqui, tá? Então, a gente tem algumas ligações. Acredito que vocês estejam conseguindo ver ele aqui, tá? Então, ele é bem importante de ser utilizado hoje em dia nos controles, tá? Dos equipamentos. Esse cara aqui garante, tem duplo atuador, tá? Garante, então, um sistema, qualquer problema que vira problema elétrico, enfim, ele garante, tá, que os atuadores vão ser desligados, então nada vai ficar energizado ou nenhum contato vai ficar energizado, tá, para vir até prejudicar ou, no caso, tornar a vida do operador ou colocar em risco, tá? Perfeito? Então esse aqui está sendo utilizado em praticamente todos os equipamentos, todos os maquinários industriais, e uma máquina mais está sendo, dependendo do grau, tá? Dependendo do tipo, está sendo classificado o equipamento, tá? Então a gente precisa atuar com esse sistema aqui de controle. Então aqui normalmente o pessoal está utilizando, né? Então hoje está utilizando o atuador magnético, como eu comentei para vocês na aula passada, que eu trouxe para vocês também. Então, tá aqui. Tá, então, aqui está o sensor, o atuador, tá? Então, ele é parecido, a lógica dele é parecida com o sensor de alarme, tá? Então, chegou o ímã dele aqui, a parte magnética, chegou perto, alinhou. Então, aqui dentro tem dois sensores internamente que vão fechar, tá? Então, chegou perto aqui, ele fecha. Estamos vendo aqui no circuito, tá? Nos fios. Então ele vai ter esse caso aqui, esse cara vai ter um fio marrom e branco e azul e preto. Então quando eu chegar perto aqui, dependendo da distância, fecha um grupo e dependendo, vem no outro lado, ele fecha outro grupo. Obviamente, se eu estiver bem alinhado, fecha ambos os pares, tá? O curto. Então ele é normalmente aberto. Quando eu encosto, ele fica fechado, tá? Fecha um looping e fecha um curto desse cara aqui. Então, que é o intuito, tá? Normalmente utilizar esse tipo de cara aqui, esse atuador magnético, com o nosso controle de parada de emergência, nossa unidade de segurança, o nosso CPD. Esse cara aqui, então ele precisa ter o contato aqui dentro S1 e S2. Então a gente precisa fechar o loop aqui entre o S12 e o S11 e o S21 e S22, tá? Então, estão vendo aqui embaixo, eu vou mostrar para vocês aqui no diagrama que eu acho que fica mais fácil. Tá? Então aqui tem o diagrama de ligação dele. Tá? Um exemplo que é o nosso caso aqui do nosso SSH5, tá? Nosso magnético. Então esse é o exemplo que te vai montar, tá? Na próxima aula que eu quero mostrar para vocês. Aqui, deixa eu dar um zoom. Tá? Deixa eu trazer a barra. Então, vocês estão vendo, ó. Tá? Então, ele tem o S11 o S12. Então, a gente vai fechar um looping aqui. E o S21 com o S22 para ligar os contatos aqui, ó. LED indicador de supervisão dos contatos de botão de emergência, tá? Então, S1, S2. Se o S1 e o S2 não estiverem conectados, tá? O out aqui, a saída, tá? Então, o LED indicador do acionamento dos relés de segurança, ele não vai acionar. Tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, o Y1 e o Y2, tá? São responsáveis, ó, pelo rearme. Então, ó, para utilizar o botão de rearme, deve-se pulsar um botão NA entre os bornes Y1 e Y2. Então, nós temos aqui 41 com o 42, então os contatos aqui. E o restante é o 13 e o 14, o 23 e o 24, o 33 e o 34. São três contatos aqui, ó, tá? A parte de baixo, inferior dele. Então, isso é uma contactora, tá? Um contato normalmente aberto, depois está fechado. Então, isso que protege, tá? Então, se o seu atuador ele vir a ficar na diagonal ou ele deslocar um pouquinho só, tanto o S1 quanto ou o S2 se desenergizarem, ou seja, abrirem para o circuito aberto, tá? A saída alta aqui vai desligar. Então, precisa que os dois estejam ao mesmo tempo conectados. Se esse atuador sair e desligar o S2 ou o S1, então a gente precisa desligar os dois, abrir completamente o sistema, voltar o sistema à posição normal, ou seja, eu estou com o meu sensor aqui. Se porventura
tá, eu der uma deslocada assim um pouquinho para cima e voltar e dar o rearme, não funciona. Então tem que tirar ele fora, voltar e dar o rearme, tá? É um sistema de proteção dele para que o mesmo funcione. Então se, digamos, esse aqui está numa abertura, então o cara abriu a abertura, desligou o sistema, ou seja, sei lá, desligou a máquina ou deu um stop, dependendo do que vocês estão fazendo um interlace, tá? Desse controlador de parada, pode ser que te desligue a energia de toda a máquina, então voltou a cabine, fechou, não liga, então a gente precisa vir lá no botão, rearme, aí o equipamento volta a ligar, então sei lá, uma fresa ou um torno ou alguma coisa assim que esteja girando, uma lâmina, tá? Até uma prensa. Então, se estiver funcionando ou batendo na prensa, fica batendo simultaneamente. Se o operador abrir a cabine ou algo que está expondo ele, tá, a parte física dele ao maquinário para ele se machucar ou até vir a óbito, tá? Então, abriu, desliga tudo. Volta, ele precisa rearmar, tá? Para o sistema voltar novamente à posição normal, perfeito? Então, isso aqui eu queria trazer para vocês e explicar. Então, aqui embaixo tem a ligação dele, ó. É o que nós vamos fazer na próxima aula. Então, o botão do rearme, então não adianta a gente deixar isso aqui um curto-circuito, ele não funciona, tá? Quando a gente aproximar aqui o nosso sensor, o magnético, acionar, vocês vão ver que vai acionar o S1 ou o S2 e a saída não vai funcionar, tá? Então, a gente precisa fazer, tirar, voltar e aí resetar ele, tá? Só porque ele não funciona. Então tem algumas explicações. Teste funcional, função de auto-check, tá? Então ele tem, ó, positiva, pode atuar individualmente, ó. Entretanto, quando pressionado o botão de arma, as duas entradas necessariamente deverão estar atuadas pelo acionamento do sistema de saída, tá? O dispositivo adota polaridade positiva para ativar a entrada S1 e polaridade negativa, tá, para o S2. Então, tem que cuidar muito. Ah, mas vamos fazer a ligação ou o que vocês vão fazer a conexão. Mas o propósito, normalmente, dele, tá, é para fazer essa ligação e fazer um controle. Então, eu vou mostrar para vocês uma atuação na próxima aula bem simples. A gente vai fazer aí, acionando simplesmente um LED do sistema do nosso CLP. Tá? E aí, na outra aula, eu quero mostrar para vocês a barreira luminosa. Então, mostrar como funciona, conexões, alguns cuidados, alinhamento, tá, da mesma, que é a cortina de infravermelho ou barreira luminosa, para como o pessoal conhece aí no mercado, utilizando algumas máquinas, tá? Como eu comentei, pode ser prensa, forno ou até um acesso a um chassi de uma máquina, máquina de costura, máquina de bordado, máquina laser, máquinas que têm um movimento, esteiras que o operador não pode chegar perto, algo do gênero, ou partes que têm movimento, tá? Maquinário que tem movimento ou que o operador chegando perto está fazendo alguma função ou atuando em alguma coisa que pode colocar o mesmo em risco, tá? Tanto o operador como um terceiro, tá? Que não tem nada a ver com o equipamento. Então aqui, esse aqui é o sensor magnético. Aqui também, novamente, ele mostra um exemplo de como ligar com o CPD ou CPAD. Então, ou com o rearme automático ou com o rearme manual. Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como eu tenho aqui o nosso CPD, com o rearme manual. E aí, quando eu trazer a barreira luminosa para vocês, tá, eu vou trazer o CPAD, que eu também tenho, como fazer o rearme automático, qual a diferença, quando a gente usa um, quando utiliza outro, tá? Então eu vou mostrar para vocês também isso, tá? Por que utilizar às vezes o CPD e não o CPAD, tá? Então vou mostrar algumas diferenças, tá, em questão de protocolo de segurança que a gente precisa ter cuidado, dependendo de utilizar um ou outro, pode ser problemático ou não, tá? Ou a gente precisa de mais proteção ou não. Então isso aqui é bem simples, tá? Como eu falei para vocês, ó, é um contato magnético como se fosse o sensor do alarme, tá? Obviamente esse cara aqui, ele tem uma redundância, óbvio, são dois sensores internos
e não tem aquele problema clássico, tá? Daqueles sensores que se ficar numa posição um pouquinho afastada, a parte interna dele de contato cansa ou pode ficar grudado. Então esse atuador aqui ele é muito mais, tem muito mais proteção, foi melhor desenvolvido para não ter esse tipo de problema, tá? De ficar ora curto um, curto o outro, e mesmo que ele venha se estragar, tá? Mesmo que ele estrague e fique um dos contatos sempre em curto, vocês vão ver que vai acontecer aquele problema. Então, por isso, a utilização do CPD, tá? Que tem que ser os dois simultaneamente. Então, se um deles ficar com paranoia, ou seja, com problema, vocês estão vendo que mesmo assim a gente vai precisar dar um rearme, etc. Não vai dar problema. Então, se a gente tirar fora o atuador magnético, se um deles estiver em curto internamente, o outro possivelmente não vai ter problema, tá? E aí o sistema não vai funcionar. Mesmo que te dê um rearme, ele não vai funcionar, um deles em curto, outro aberto. Só se os dois viessem a entrar em curto, tá? Estragar. Então, por isso a gente tem uma redundância para prevenir esse tipo de problema, para aumentar a segurança. Obviamente que se os dois entrarem em curto e estragarem aqui, o contato não voltar, tá? Mesmo tirando a parte magnética aqui, aí obviamente vocês vão ter que trocar esse sensor aqui, tá? Mas por isso que ele é duplo, para ter uma dupla proteção, para caso um venha estragar, o outro ainda esteja atuando, tá? Os dois têm que fazer a comutação. Perfeito? Então isso que eu trazer para vocês na aula de hoje, mostrar para vocês, explicar um pouquinho o funcionamento, tá? Alguns cuidados que a gente precisa ter, como eu falei para vocês aqui no nosso CPD. Então a gente tem que energizar, tem que cuidar sempre da polaridade, esse cara aqui tem polaridade. Então, por exemplo, ele tem aqui a bobina no A1 e no A2. O A1 é a parte positiva, a A2 é a negativa. Se você inverter, ele não vai funcionar, tá? E, obviamente, a gente precisa fechar o contato, os dois juntos, e aí fazer o rearme, tá? Então, os dois tem que estar fechado, tanto o S11 com o 12, o 21 com o 22, aí dá o rearme, tá? Só assim, mediante essa situação, que a saída vai ser acionada do relé de segurança. Perfeito? Então, eu espero vocês na próxima aula. Vou fazer um exemplo bem básico com o nosso CLP. Tá? E aí, na outra aula, a gente vai trazer a barreira luminosa, vai trazer o CPAD, um sistema, um rearme automático. A gente vai fazer uma brincadeirinha, vai mostrar a barreira luminosa. Eu vou explicar para vocês no que a gente utiliza a barreira luminosa, os benefícios, tá? De colocar a mesma e não cabinar o equipamento, algumas coisas mais, questão de segurança que o pessoal está integrando no sistema Fabril, NR12 batendo forte, tá? E aí depois a gente vai fazer um projeto bem interessante, intercalando tanto o atuador magnético quanto a barreira luminosa, tá? A cortina de infravermelho, para fazer um controle de uma carga. Perfeito? Espero vocês na próxima aula. Um grande abraço. Valeu! Então tá, galera. Nossa aula acabou por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Como eu falei, infelizmente tem partes que são maçantes, tá? É a mesma coisa para quem estuda aí eletrônica, elétrica, mecânica. Então, qualquer coisa, tá? Quando a gente fica muito na teoria, eu sei que é maçante. Quando a gente vai para a prática, a coisa fica mais interessante. Mas vocês bem sabem, mais do que eu, tá? Que a gente precisa passar pela parte maçante, precisa olhar, então dependendo do equipamento, obviamente a gente vai pegar lá, olha o datasheet, olha o manual, para ver como a gente faz a conexão do equipamento, para que serve, alguns poréns, alguns cuidados, tá? Porque se a gente não olhar, pode ser que não funcione, pode ser que a gente estrague o equipamento e esses detalhes mais. Então por isso eu quis mostrar para vocês hoje os dois produtos que a gente vai utilizar na próxima aula, como funcionam internamente, como faz a conexão, para que realmente servem, tá? E essas coisas mais. Então ficou um pouco maçante, mas é necessário para quando a gente for pegar na próxima aula, vocês entenderem o que eu estou conectando, o que eu fiz de ligação para funcionar. Caso contrário, se eu só mostrar o sistema funcionando para vocês e vocês tentarem replicar isso na fábrica de vocês ou no sistema automatizado de vocês para melhorar o controle, deixar o controle mais seguro,
e não funcionar, vocês vão ficar com muitas dúvidas. Então, mesmo que algumas coisas sejam simples, eu gosto de mostrar, detalhar primeiro, exemplificar e mostrar esses poréns, tá? Que são algumas, às vezes são bobos, outras vezes nem tanto, perfeito? Então, espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, vocês deixam um comentário aqui embaixo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Eu aguardo vocês na próxima aula, que aí sim a gente vai para a parte prática. Vou mostrar esses dois caras que eu mostrei para a aula de hoje. Então, o nosso atuador, nosso relé de segurança com atuador magnético, sensor magnético, funcionando com o nosso CLP. Vou fazer uma integração um tanto quanto simples. Vou mostrar aí na prática aqueles poréns que eu exemplifiquei para vocês hoje. E aí nas próximas aulas a gente vai começar a ver outros atuadores, como a barreira luminosa, tá? Ou seja, a barreira infravermelha. E aí exemplificar também como funciona, utilizar um atuador diferente, tá? O controlador com o rearme automático. Então vocês estão vendo que eu falei para vocês hoje, tem o CPAD e o CPD. Então um deles é manual, o outro automático. Então quando a gente utilizar a barreira luminosa ou a barreira infravermelho, a gente vai utilizar um rearme automático e vai utilizar com rearme manual. Vou mais ou menos explicar novamente o porquê dos dois. Quando a gente utiliza um, quando utiliza o outro, ou quando tanto faz qual dos dois vocês querem utilizar. Perfeito? Aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço. Valeu!